Boa tarde a todos que estão online. Nós vamos dar início agora a uma webconferência com o secretário de Educação, professor Cláudio Ribeiro, com o secretário adjunto de Gestão, professor Valdeci Costa, e com o secretário de Ensino, professor Licurgo Brito. Nessa webconferência, nós vamos falar um pouco do compromisso do governo do Estado com a educação e o que foi avançado, que foi conquistado ao longo desses anos. Vamos começar com o professor Cláudio Ribeiro, dando um apanhado geral do que se avançou e de como é que está esse processo de negociação junto com a categoria dos trabalhadores da educação. É importante também frisar que quem estiver online pode estar participando, pode estar mandando mensagens, que a gente está com o chat aberto, e a gente pede que, por favor, se identifique, né, por USE, por escola, quem for aluno, professor, e é importante também dizer se é da região metropolitana de Belém ou do interior. Ok. As perguntas que não forem respondidas agora ao vivo, nós estaremos respondendo via e-mail pelo seguinte endereço eletrônico: comunicação@seduc.pa.gov.br. Boa tarde, vamos começar. Professor Cláudio, com você. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês que fazem educação nesse Estado. Nós estamos aqui para conversar fundamentalmente acerca desse processo de negociação que a gente vem empreendendo desde a primeira semana de governo até agora com o Sindicato dos Professores, com o Sintep, dos Trabalhadores em Educação. Na verdade, a gente, desde a primeira semana de governo, como eu disse, tem regularmente sentado, conversado, tem mantido o diálogo aberto com o sindicato. A gente tem, inclusive, ao longo desse tempo, a gente já fez mais de 40 reuniões. Essas reuniões todas levaram a uma série de conquistas da categoria, né? E nós queríamos conversar um pouco sobre a situação, porque eu acho que tem uma questão muito importante de esclarecimento. Então, o objetivo fundamental desse momento é a gente poder esclarecer a todos vocês que fazem a educação nesse Estado acerca da posição do governo e dos compromissos já assumidos pelo governo com a educação. A educação tem sido uma grande prioridade desse governo e a gente tem uma série de compromissos já assumidos ao longo do tempo e agora mesmo, nesse processo que nós estamos vivendo de greve, a gente tem uma negociação que já garantiu uma série de compromissos do Estado em relação à categoria docente. Eu queria aproveitar para dar um panorama geral e falar a vocês, por exemplo, acerca de um momento que nós estamos vivendo. Desde 2011, quando nós chegamos ao Estado, nós fizemos um diagnóstico detalhado da situação da educação no Estado e esse diagnóstico nos apontou uma série de problemas que é de conhecimento da maioria de vocês. Resumidamente, a gente tinha um grande problema na estrutura física das escolas. A gente tinha cerca de 70% dos prédios escolares no Estado apresentando problemas graves, necessitando de urgentes intervenções. E a gente também tinha alguns problemas muito importantes no que tange à qualidade da educação. Os índices educacionais, os indicadores da educação do Estado do Pará eram indicadores que demonstravam que a gente precisava de um projeto que recolocasse a educação do Estado
na situação de caminhar com qualidade para aquilo que a população paraense espera. Esses problemas eram de tal magnitude que nós chegamos à conclusão que simplesmente, usando o orçamento do Estado, nós não conseguiríamos fazer as transformações que eram necessárias no tempo necessário. Então, nós, com a autorização do governador do Estado, iniciamos um processo de negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento com vistas a conseguir um financiamento. Por que esse financiamento? Porque a gente poderia ter recursos para aplicar aonde fosse necessário, né? E esses recursos eles poderiam fazer a diferença, já que o orçamento ordinário do Estado ele não teria recursos livres suficientes para proporcionar essa mudança. Nós iniciamos, então, um processo de construção de um projeto. Esse projeto, repito, desde 2011 foi iniciado e agora, resumidamente, nós podemos dizer que esse projeto foi aprovado. Ele já passou por todas as instâncias, inclusive pela aprovação do Senado Federal, e nós estamos em vias de assinatura do contrato com o BID. Trata-se de um empréstimo de 210 milhões de dólares e ele faz parte de um projeto que apresenta uma contrapartida do Estado, gerando um total de 350 milhões de dólares. 350 milhões de dólares voltado para educação, exclusivamente para a educação. Eu queria colocar o seguinte, primeiro, esse é o primeiro projeto na área de educação financiado pelo Banco Interamericano do Desenvolvimento aqui no nosso país. Segundo, embora a gente tenha iniciado esse processo de negociação com o BID e de construção do projeto desde 2011 e só tenhamos conseguido agora aprová-lo, ele é o projeto mais rápido que o BID já conseguiu aprovar no nosso país. Então, é importante dizer isso. A prioridade da educação é de tal ordem no Estado que o Estado nos autorizou a contrair um empréstimo de 210 milhões de dólares especificamente para mudar a face da educação nesse Estado. Esse projeto é um projeto que vai até 2017, então é um projeto de 5 anos de duração. Isso mostra o seguinte, é um projeto que se preocupa não com o amanhã, não com a eleição do ano que vem, mas é um projeto que se preocupa com a próxima geração, com a mudança do patamar de qualidade da educação do Estado do Pará para o futuro. Porque, na verdade, o projeto vai ser desenvolvido até 2017, repito. Nesse projeto, nós temos 3 grandes pilares de sustentação. O primeiro é a questão da infraestrutura. Na infraestrutura, além de construção, reforma e ampliação de escolas, nós temos também a reforma da sede e temos também tudo que se refere à infraestrutura de laboratórios, de bibliotecas, inclusive equipamentos, móveis, etc. Eu somaria isso ainda a questão da educação à distância, quer dizer, toda a infraestrutura de TI necessária para que a gente possa atender com a tecnologia hoje existente de melhor, o que haja de melhor em termos tecnológicos no mundo, para que a gente possa fazer isso em prol da educação. O segundo pilar mexe com a questão da qualidade da educação
e aí ele tem um conjunto de projetos específicos voltados para a melhoria da qualidade da educação. Isso passa desde o Entre Jovens, por exemplo, que é um programa voltado para o reforço em séries específicas, passa pela questão do Jovem de Futuro, que muitos de vocês já estão vivenciando. O Jovem de Futuro, agora em 2014, a gente complementa as escolas de ensino médio envolvidas no projeto. E uma série de outros projetos voltados especificamente para a questão da melhoria da qualidade. Além disso, nós temos um outro pilar, que é a redução dos déficits que hoje existem na educação. Por exemplo, o Pará tem um grande índice, um dos indicadores mais elevados de distorção idade-ano, idade-série. Então, nós temos um projeto específico de aceleração, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, para reduzir a distorção idade-série. O que a gente imagina? Que, ao longo do tempo, esse pilar de redução de déficit, ele vai reduzindo e o pilar da qualidade vai engrossando, de tal forma que, na condição de idealidade, você tem um grande pilar central, que é da qualidade, e o pilar da redução de déficit muito pequeno, porque você já conseguiu corrigir a maioria dos problemas. Nós temos 4, além desses 3 pilares, nós temos transversalmente 4 aspectos fundamentais, que eu diria que são condição sine qua non para que o projeto dê certo. Eu tenho, a questão da formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação, porque não tem como imaginar que uma educação melhora, tem mais qualidade, sem investir na qualidade dos seus profissionais. Então, ele é um trabalho voltado para todo mundo que atua na educação, independentemente de ser professor ou de ser funcionário de escola, ou da sede, ou da URI, ou da USE, ou seja lá de onde for. Uma outra coisa importante é a avaliação, porque não tem como imaginar que a gente tem um planejamento e eu não tenho como acompanhar esse planejamento. Os indicadores são fundamentais nesse sentido. E, para isso, a gente tem, e já iniciou desde 2011, quem é do ensino médio sabe, né? Já desde 2011 que a gente vem trabalhando com uma avaliação, primeiro para o ensino médio, foram os 2 pilotos que a gente realizou, em 2011 e 2012, e agora, em 2013, nós já vamos estender isso, inclusive com a participação dos municípios que aderiram dentro do Pacto pela Educação do Pará, e nós já vamos fazer tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Além disso, nós temos também uma questão importante, que é a questão da gestão. E quando se fala em gestão, é a gestão da escola, é a gestão da unidade central, da SEDUC, é a gestão das URIs e das USEs. E como cada um desses entes se interrelaciona para ter mais efetividade na gestão e mais qualidade no produto final gerado em cada escola. Por fim, tem um outro componente importante, que é o componente de comunicação e mobilização. Não tem como se fazer uma transformação dessa magnitude sem a gente levar em consideração o engajamento das pessoas. Então, esse é um processo fundamental que mobiliza, mas para mobilizar tem que ter um componente forte de comunicação para que as pessoas saibam para que estão mobilizadas. Elas têm que ser sensibilizadas para poder se mobilizar para trabalhar em prol da educação do Estado do Pará. Então, tudo isso já está em curso, já está começando. Nós temos
inclusive já a garantia de um financiamento, como eu já disse, de 350 milhões de dólares, 210 milhões de financiamento e o resto de contrapartida, para poder, somado a toda a disponibilidade financeira do orçamento do Estado e mais das parcerias que a gente estabelece, conseguir construir essa educação melhor, essa educação de mais qualidade para o amanhã. Então, é nesse sentido que eu queria abrir esse bate-papo, colocando para vocês muito claramente que nós estamos com esse projeto que eu acabei de citar para vocês, funcionando, em andamento, uma série de ações já estão sendo desenvolvidas, uma série de ações, eu acredito que vocês já tenham conhecimento, e muitas das ações vocês já estão vivenciando. E a partir de agora, então, colocado isso, eu queria também fazer uma ponderação acerca dessa situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, todo esse esforço que vem sendo empreendido na perspectiva de melhorar a educação do Estado do Pará, nesse momento está passando por um instante bastante delicado. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos já há mais de 40 dias parados, né? Boa parte das escolas paradas, embora não sejam todas, mas aquelas que estão sofrendo os impactos desse movimento. E os grandes prejudicados nesse processo, na nossa avaliação, são os alunos. E os alunos são, na nossa visão, a razão de ser da educação. Na verdade, não existe educação se não houver os alunos. Os alunos são a razão de ser. Professor e aluno é uma relação fundamental para que a educação exista, mas não dá para imaginar um sem o outro. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão. Como eu disse no início, esse processo de negociação com o sindicato vem sendo longo desde o início do governo e, na verdade, tem uma série de conquistas que a classe dos trabalhadores em educação já conseguiu ao longo desse período. Isso passa, inclusive, embora sendo conquistas, passa pelo reconhecimento que o governo faz da importância do profissional da educação. Se o profissional da educação não tivesse a importância que tem, não teria por que ter toda essa sorte, toda essa quantidade de conquistas. Mas isso, eu queria que se entendesse também que isso é um processo. A gente, mesmo reconhecendo que avançou, a gente também reconhece que tem muito para avançar ainda. Agora, estamos dispostos a avançar, com certeza, mas dentro das nossas possibilidades. Nós não podemos também assumir compromissos maiores que a nossa capacidade de honrá-los. Porque eu acho que essa é uma questão fundamental. Se a classe dos trabalhadores de educação é uma classe que, para nós, merece todo respeito e consideração, nós não podemos iludi-los, enganá-los. Nós temos que assumir compromissos que nós temos a certeza que temos condições de honrar. Para falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses compromissos, eu gostaria de pedir o auxílio dos nossos secretários adjuntos aqui presentes. Eu vou iniciar pelo professor Valdeci, secretário adjunto de gestão, que vai falar um pouco sobre temas específicos. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o secretário acabou de frisar, já houve uma série de avanços desde que assumimos o governo em 2011. Um deles foi a implantação do PCCR em setembro de 2011. Resta saber que até então, depois da implantação em dezembro de 2011, só havia 3 pendências do PCCR que estávamos discutindo com a categoria. Quais sejam?
a regulamentação das aulas suplementares, a lei do SOME e a implantação, a criação de um plano de carreira para enquadrar todos os profissionais da educação no PCCR. Essas, originalmente, eram as pautas do sindicato. E eu queria apresentar para vocês o ofício original que o sindicato encaminhou para a SEDUC com a pauta original. Eu vou ler para os senhores. Lotação por jornada com hora atividade, pagamento retroativo do piso de 2011, implementação das pendências do PCCR, carreira e remuneração dos funcionários da escola, regulamentação das aulas suplementares e lei específica do SOME. Esse é o ofício 136, 2013, da reunião que estava agendada com o sindicato e era datada de 16 de julho. Ok? Então, dessa pauta, a gente já relacionou, e a gente tinha uma agenda com o sindicato para o dia 24 de setembro, e na véspera de acontecer essa reunião, o sindicato deflagrou a greve. Para essas pautas, o governo apresentou, no próprio dia 24, a lei regulamentando a jornada de trabalho e as aulas suplementares, garantindo que não haveria nenhum tipo de perda nas aulas suplementares. Fizemos uma apresentação comentada do projeto de lei, esclarecendo, fizemos reuniões na PGE demonstrando que não haveria perda nesse projeto de lei, porque o sindicato havia suscitado, colocado que a possibilidade de perdas, e nós demonstramos já exaustivamente, com exemplos de contra-cheque, com comentários de minuta, que não haveria perda. Havia uma interpretação, para os senhores que são professores e têm conhecimento de causa, que o adicional de tempo de serviço não incidiria sobre as aulas suplementares, nem a gratificação de titularidade. O sindicato se assentava nessa premissa, e era uma interpretação equivocada da legislação, e foi demonstrado que isso não era procedente, porque no próprio projeto de lei estava definido que sobre as aulas suplementares incidiriam todas as vantagens docentes e pessoais. Então, isso ficou comprovado e exaustivamente demonstrado. A outra pendência seria a implantação de regulamentação, como trata no PCCR, que seria uma intenção de enquadrar todos os outros servidores da escola como profissionais da educação. O governo do Estado propôs ao sindicato compor uma equipe paritária para estudar a situação e em 60 dias encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Isso também seria um avanço no PCCR. E a outra pendência era a regulamentação do SOME, e era uma adequação, uma regulamentação, uma legislação específica para o sistema modular, que eu atribuo com mais de cunho pedagógico e administrativo. Então, com essas três pautas atendidas, o governo do Estado acredita que cumpre os 100% das pendências do PCCR, que eu reitero seriam de cunho administrativo e pedagógico e mais de caráter formal. Porque desde dezembro de 2011, o governo do Estado, implantando o PCCR, cumpriu o pagamento de todas as vantagens pecuniárias. Não existe nenhuma pendência de gratificação, de vantagem imposta pelo PCCR que o Estado ainda não tenha cumprido. Então, na questão financeira de gratificação e de vantagens, o Estado, desde setembro de 2011, já cumpre, e essas pendências que eu atribuo de cunho administrativo, pedagógico e de caráter formal, com a apresentação dessas três propostas, liquidaria as pendências em 100% do PCCR. Então, a partir do momento que a Assembleia Legislativa aprovasse essas regulamentações, o PCCR estava plenamente implantado.
após as reuniões, quando o sindicato apresentava as pautas e que o Estado apresentava a sua proposta, nas reuniões seguintes, o sindicato sempre apresentava novas propostas, novas demandas. Então, o grande impasse hoje nessa questão salarial, de regulamentação, e o sindicato coloca como não implementação do PCCR, são as aulas suplementares e o pagamento do piso, que é um retroativo do piso, que eu vou comentar mais a seguir. Mas eu queria me ater às aulas suplementares. O Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a proposta do sindicato é fazer uma incorporação das aulas suplementares, e aí tem um discurso que talvez confunda a própria categoria dos professores, porque na proposta do sindicato, a hora atividade da jornada também é 25%. Seriam 150 horas de sala de aula e 50 horas de hora atividade, que é a mesma proposta do governo do Estado. Só que o discurso do sindicato para apenas na transposição da carga horária da hora atividade em 50 horas. O sindicato não esclarece para a categoria que o governo do Estado, que o Estado já paga 40 horas de atividades. Então, para essas 40 horas de hora de atividade, o sindicato propõe que migrem ainda para a jornada mais 50 horas da sala de aula. Então, a hora de atividade ficaria em 90 horas na jornada. Ok? E na proposta do governo do Estado, como o Estado já paga 40 horas de atividades, iria migrar apenas 10 horas. Porque quando se migra 50 horas para a hora de atividade da carga horária de sala de aula de 200, eu quero dizer que 4 turmas a 10 horas de matemática ou de educação física, por exemplo, estariam sem aula. Isso representaria, só aos cofres públicos, esse impacto da proposta do sindicato, mais 30 milhões de reais mês. Uma situação inexequível pelas condições orçamentárias e financeiras, e que o próprio recursos do Fundeb não tem cobertura para custear essas despesas. Ok. Então, a questão do piso salarial também. O que acontece sobre a questão do piso? Havia uma lide sobre a validade do piso nacional no Supremo Tribunal Federal. Apesar da lei data de 2010, a lei do piso, alguns estados entraram com uma declaração de inconstitucionalidade no Supremo e foi avaliado, e agora, apenas agora, em março de 2013, o Supremo declarou a validade da vigência do piso, que seria de abril de 2011, a partir de abril de 2011. Como eu falei há pouco, nós implantamos o PCCR em setembro de 2011. Nesse momento, nós pagamos, o governo do Estado pagou já 30% da diferença do piso, do que era do piso nacional para o piso praticado no Estado. Então, há realmente um retroativo de abril de 2011 a dezembro de 2011, porque a partir de janeiro de 2012, o Estado já pagou o piso. Mas o que acontece? Esse retroativo, declarado agora a validade do mesmo, não pode ser coberto com recursos do Fundeb, e porque é um recurso de exercícios anteriores. Então, terá que ser feita uma reprogramação, ou melhor, uma programação orçamentária para pagamento em exercícios futuros. Não existe a menor condição de se marcar um cronograma agora, de se definir um cronograma agora, por conta que o orçamento do Fundeb não está cobrindo, quiçá, a folha de pagamento de novembro, dezembro e 13º salário, que vai ser coberta com recursos do Tesouro do Estado, já que os recursos do Fundeb hoje não estão cobrindo nem 90% da folha de pagamento da SEDUC. O recurso do Fundeb, reitero, está exclusivamente hoje destinado a pagamento de pessoal, e não cobre toda essa folha, as 12 folhas mais 13º salário e pagamento de férias. As demais despesas
da Secretaria as ações da área de ensino, as questões dos custeios, serviços públicos, água, luz, telefone, e até outros adicionais que não podem ser cobertos pelo Fundeb, como auxílio alimentação, auxílio transporte, são cobertos com recursos do Tesouro do Estado. E diga-se de passagem, é bom lembrar que o Fundeb também tem recurso do Tesouro do Estado, recurso do Imposto do Estado e uma complementação da União, que hoje a paridade está entre 55% de recursos do Tesouro e 45% da União. Pois bem, então qual foi a proposta do governo do Estado? Vamos montar uma comissão paritária também, com a presença dos representantes do sindicato, com o Ministério Público, até com o DIEESE, e avaliar quadrimestralmente as possibilidades de receita para o ano que vem, para a gente, em março, sentar com a categoria e traçar uma estratégia, verificar a possibilidade de pagamento. Isso também foi apresentado para o sindicato. Porque em janeiro, como vocês bem devem saber, há o reajuste do salário mínimo, há o reajuste do custo aluno, que implica na indexação do piso nacional, haverá ainda o reajuste salarial dos professores. Então, essas são as condições da pauta do sindicato, que a gente pensa que já apresentou as propostas do Estado satisfatoriamente. Havia ainda algumas outras propostas que não foram apresentadas na pauta original, que o Estado também já cumpriu. Quais sejam? Uma questão dos prolabores dos professores, substituição de professor, que havia uma pendência e uma regularização de sistema, que o Estado já cumpriu os retroativos desde abril de 2013 até agora. Esses pagamentos desses prolabores já foram quitados na folha de outubro. Bem como a outra pendência, 1.602 servidores do magistério estavam com uma pendência de pagamento da gratificação de titularidade, aqueles que adquiriram titulação após a implantação do PCCR. Havia uma questão jurídica a ser analisada, a PGE analisou, deferiu os pagamentos e o Estado já cumpriu também na folha de outubro o pagamento para mais 1.600 servidores da educação com a gratificação de titularidade. Após também, fora da pauta original, havia ainda algumas questões de reforma de escola, que o professor Cláudio já comentou, e ainda a questão das eleições diretas das escolas, e a outra pauta do PCCR do SOME, da lei específica do SOME, que eu vou passar para o professor Licurgo fazer um comentário. Boa tarde a todos. Nós temos mantido o diálogo bem próximo com o sindicato, tanto na questão do SOME, não é? Quanto nos demais itens que foram aqui já pontuados. No que se refere à regulamentação do sistema modular, de organização modular do ensino, nós temos tido reuniões periódicas com o sindicato, e fruto dessas reuniões, nós elaboramos uma minuta de projeto de lei para ser encaminhado à Assembleia Legislativa. Os pontos ali colocados foram pontos acordados com o sindicato nessas reuniões e, obviamente, eles refletem, não é, o fruto do entendimento que foi feito durante esse período, de modo que nós entendemos que o documento que está pronto, aliás, já foi entregue ao sindicato logo na primeira reunião que nós tivemos dentro desse período de greve, no dia 24 de setembro, é que nós temos um avanço significativo nesse processo e acreditamos que não há absolutamente nenhuma divergência a esse respeito. Nós estamos, inclusive, abertos a manter negociação nesse sentido para avançar no que for necessário. Com relação à eleição para a direção de escola, nós temos um entendimento de que, em março, o governo do Estado, o governador assinou um decreto
abrindo essa possibilidade de uma indicação da escola para a direção. Não há nenhum problema para nós em regulamentar ainda de forma mais assertiva esse processo da indicação do gestor escolar. Na verdade, a escola deve ser responsável pelas escolhas que faz. E a escolha de direção de escola é algo que deve refletir a responsabilidade da comunidade escolar. De modo que, nesses pontos, não há absolutamente nenhuma divergência. Nós estamos absolutamente abertos a continuar negociando, caso seja necessário, mas entendemos que já cumprimos tudo aquilo que poderia ter sido conquistado, vamos dizer assim. Eu diria que por nós, porque são anseios nossos também, tanto a regulamentação do SOME quanto a indicação para a direção de escola. Nós estamos agora na grande expectativa, e eu gostaria de registrar isso, de que as atividades nas escolas retomem a normalidade, visto que o prejuízo que os nossos alunos têm tido com essa paralisação são prejuízos muito grandes e irreversíveis. Nós temos a Prova Brasil, exames nacionais que estão sendo realizados, a própria avaliação que nós estamos implantando agora também, e, obviamente, que o desempenho dos nossos alunos depende de uma aproximação com os seus professores, de um aprofundamento no processo de aprendizagem, e depende, obviamente, da presença dos professores na sala de aula para o desenvolvimento dessas atividades. Essa é a nossa expectativa. Eu retorno agora ao professor Cláudio, nosso secretário de Estado de Educação, para mais algumas considerações. Obrigado, professor Licurgo, obrigado, professor Valdeci. Na verdade, o que eu queria era fazer um resumo. Eu acho que é muito importante resumir o que foi colocado aqui. Em primeiro lugar, em nenhum momento o governo, através da SEDUC, da própria SEAD, deixou de negociar com o sindicato. Isso é importante que se frise. Em nenhum momento nós não aceitamos sentar à mesa de negociação com o sindicato. Isso sempre aconteceu, o que prova é o número de reuniões que foram desenvolvidas ao longo desse período. Uma outra questão que é importante que se frise é que houve avanço, sim. Avançamos em uma série de compromissos. A terceira questão, que eu acho que é importante se frisar, hoje o Fundeb não consegue mais sequer pagar a folha de pagamentos da SEDUC. É necessário que o Tesouro Estadual faça uma complementação de mais de 10% do valor total do Fundeb para que a gente possa fazer face a essa folha de pagamentos. A outra questão importante não tem como imaginar que um governo responsável e que está vivendo um momento de queda de arrecadação provocado pela queda das transferências do governo federal, e isso está, inclusive, sendo abordado com muita tranquilidade, com muita clareza no jornal de domingo. Quem teve a oportunidade de ler viu que a arrecadação do Estado tem caído. Embora a arrecadação própria esteja subindo, nós temos uma redução nas transferências federais bastante significativa. Então, não tem como um governo responsável e que tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal assuma compromissos que ele não tem condições
de cumprir. Eu acho que seria um desrespeito com a categoria você tentar iludir na perspectiva de assumir compromissos que chega amanhã você não consegue cumprir. Então é fundamental que isso seja explicitado. Uma outra questão que é importante que se diga é que, na verdade, o grande prejuízo nesse processo que a gente está vivendo de greve é o prejuízo que os alunos estão sofrendo. Os alunos já fizeram o Enem durante o período de greve. Os alunos têm ainda o vestibular da UEPA. Os alunos têm ainda pela frente a avaliação nacional, Prova Brasil, e ainda tem pela frente a questão da avaliação estadual, que vai ser empreendida esse ano. Então, é isso que eu queria ponderar e refletir com vocês. Nós podemos e devemos continuar o processo de diálogo que sempre existiu com a categoria, com o sindicato, mas é importante que a gente entenda que é fundamental a gente retornar às atividades para minimizar o prejuízo, principalmente que a classe discente do Estado do Pará vem sofrendo. Basicamente, isso a gente precisa reforçar. São os aspectos mais importantes que foram levantados aqui. Primeiro, a gente atendeu tudo aquilo que era possível atender dentro da responsabilidade fiscal que somos obrigados a levar em consideração. Segundo, o prejuízo dos alunos é, como disse o professor Licurgo, irreversível. A gente pode trabalhar para tentar minimizar, mas a gente não consegue recuperar esse prejuízo. E, por fim, nós temos que pensar que o ano que vem é um ano muito especial, com Copa do Mundo, com processo eleitoral. Como é que vai ficar o calendário da educação paraense se a gente não retornar o mais rapidamente possível para a sala de aula? Só queria reiterar, retornar para a sala de aula não significa que acabou o diálogo, muito pelo contrário. É a nossa proposta. Vamos continuar dialogando na perspectiva de assegurar, na medida do possível, tudo aquilo que a categoria merece. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, muito tranquilamente. Em nenhum momento nós estamos dizendo que chegou. Nós reconhecemos que ainda há muito por fazer, mas estamos fazendo aquilo que é possível fazer com responsabilidade na atual conjuntura. Obrigado. Alô? Eu gostaria de também deixar uma mensagem para os professores, para os servidores, de forma geral, que acessem o site da SEDUC, baixem as informações que tem lá no www.seduc.pa.gov.br. Lá estão todas as minutas, está todo o histórico, está toda a evolução de tudo que o sindicato tem discutido, que o governo tem discutido com o sindicato, a evolução, as propostas do sindicato, o que foi possível atender e por que foi possível. O governo, quando apresenta uma negativa, ele mostra por quê, quais são as condições. Então, professor, acesse, baixe, a legislação está comentada, não tem nenhum tipo de dúvida. As dúvidas que o sindicato apresentou, nós já fizemos N reuniões, fizemos reuniões no Ministério Público. Então, baixe, monte o seu convencimento, porque
Não há, os números são tirados da própria folha de pagamento, estão nos sites de transparência do governo do Estado. Existe também um representante do sindicato no próprio conselho do Fundeb, as contas são todas auditadas. Não tem por que o governo agora, implantando um PCCR, que o próprio governo fez emendas para melhorá-lo, venha agora não querer implantar ou recusar algum maior benefício para os professores, para a categoria. Então, as pautas de A a Z foram 90% atendidas. Até mesmo pautas que não havia na inicial foram atendidas. E esta questão, a pendência do PCC, do retroativo do piso, não foi atendida de imediato, mas se fez uma proposta, montando essa comissão para se avaliar. Então, eu penso que é um momento de reflexão, tá, da categoria, dos servidores, pais e alunos, a comunidade, a sociedade em geral, avaliar, todos têm acesso ao que está sendo proposto, ao que está sendo discutido, e avaliar que realmente o governo fez, está fazendo e fará o possível para valorizar a categoria dos profissionais da educação. Passar para o professor Licurgo fazer as considerações finais dele. Bem, o nosso interesse é tal que nós continuamos, apesar da greve, em plena atividade. Nós estamos, inclusive, com cerca de 200 escolas este ano sendo reformadas, previsão de reforma, mas para o ano que vem, mais cerca de 300 escolas. Há uma carência, temos que reconhecer que há uma carência grande de infraestrutura na rede estadual, mas há também um empenho já demonstrado para suprir essas necessidades, e permanecemos aqui à disposição de todas as pessoas ligadas à educação para discutir propostas e encaminhar projetos em benefício da educação do Pará. Eu queria, só para finalizar, eu queria reiterar o seguinte: conforme já foi amplamente divulgado e foi reiterado aqui, é importante que todos saibam que todos os documentos que comprovam que aquilo que está sendo colocado retrata rigorosamente a verdade estão disponíveis. Além dos documentos que estão no site da SEDUC, é importante colocar com muita clareza que o que tange a situação fiscal do Estado do Pará, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e as questões de orçamento do Estado, de arrecadação do Estado, isso é transparente para a sociedade e é periodicamente avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, tudo isso está disponível para a sociedade, para cada um de vocês, né? A CGU, ela controla o repasse de recursos federais do Fundeb, mas também é importante dizer que existe o Conselho do Fundeb, que, por definição, significa o controle social da utilização do Fundeb. Então, tudo o que cada um de vocês, de qualquer pessoa da sociedade, seja professor, servidor, pai ou aluno, queira checar, elucidar, toda a documentação encontra-se totalmente à disposição de vocês. Tá? Eu vou passar agora para a Dani fazer o encerramento. Nós temos uma pergunta aqui, tá? Que a gente vai passar aqui para os secretários responderem ao vivo. É o seguinte, a pessoa pergunta se os servidores da SEDUC estão enquadrados no PCCR. Quem responde?
da sede, SEDUC Sede. O PCCR dos demais servidores da educação que não são nem docente, nem técnico em educação, a proposta do governo do estado é montar ainda uma comissão para discutir em 60 dias encaminhar para a Assembleia Legislativa a proposta de regulamentação, ou melhor, de criação, porque efetivamente não existe ainda um plano de carreira para esses profissionais. Eles estão apenas apontados no PCCR como a gente chama de uma intenção de regulamentação. Mas não existe, então, não se pode regulamentar o que ainda não existe. Eles estão apontados lá como auxiliar educacional e como assistente educacional. Mas não diz que servidores são, qual é o enquadramento desses servidores, atribuição de cargos e tal. Então, na verdade, tem que ser constituído um plano de carreira, tá? Desses profissionais. E isso já foi apresentado como uma proposta do governo do estado de montar a comissão para em 60 dias encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Bem, nós estamos dando por encerrada a videoconferência. Lembrando que tudo que foi falado aqui vai ficar gravado, aliás, está gravado, e está disponível no link, no endereço www.seduc.pa.gov.br/compromisso e SEDUC. E vocês também poderão encaminhar perguntas que enfim, vocês tiverem para o seguinte endereço, comunicacau@seduc.pa.gov.br. É isso, boa tarde.